Em maio de 1878, na casa dos Dostoiévski, o filho caçula morreu. Ele tinha 2 anos e meio. A causa foi uma crise epiléptica. E esse é o detalhe que destrói qualquer possibilidade de consolo. A epilepsia era a doença do pai. Fyodor Mikhailovich convivia com ela desde a Sibéria, talvez desde antes, e ela era a coisa mais dele que existia. Ele transmitiu ao filho a única herança que não queria transmitir. E a criança morreu disso. O menino se chamava Alexei, Alyosha. Anna Grigorievna, a esposa, viu o marido entrar num estado que a assustou e tomou uma decisão prática, dessas que salvam vidas sem alarde. Mandou-o viajar. Ele foi, em companhia do jovem filósofo Vladimir Solovyov, até o mosteiro de Optina-Pustin, um dos grandes centros espirituais da Rússia, e lá conversou com um monge idoso, o Starets Ambrosi, que era procurado por camponeses e por aristocratas com o mesmo tipo de aflição. Meses depois, começou a escrever o último romance da vida dele. O protagonista se chama Alyosha, o velho monge se chama Zosima, e o livro é dedicado a Anna Grigorievna. Eu abro por aí porque, sem isso, ninguém entende do que os irmãos Karamazov está falando. Este não é um romance sobre a existência de Deus, no sentido em que um seminário discute a existência de Deus. É um romance escrito por um homem que acabou de enterrar um filho pequeno e que decidiu, em vez de desviar do assunto, colocar exatamente essa dor na boca do personagem encarregado de destruir a fé e depois tentar responder. A publicação foi em folhetim no periódico O Mensageiro Russo, de janeiro de 1879 a novembro de 1880. Dostoiévski morreu em janeiro de 1881, menos de 4 meses depois do último capítulo. E o mais espantoso é que o romance inteiro, essas 1000 e tantas páginas, era para ser apenas a primeira parte. No prefácio, ele avisa que a história principal viria depois, com Alyosha adulto. Ele não teve tempo. O que temos é o pórtico de uma catedral que nunca foi construída. Agora, a trama, que é enganosamente simples e que muita gente descreve mal. Fyodor Pavlovich Karamazov é um proprietário de terras, viúvo 2 vezes, bufão profissional, sensualista sem freio, avarento, mentiroso e pai negligente em grau criminoso. Abandonou os filhos, a criadagem e a parentes e passou a vida em orgias grosseiras. Ele tem 3 filhos legítimos e quase certamente um 4º ilegítimo. Dmitri, o mais velho, chamado Mitya, é o corpo. Militar, impulsivo, endividado, capaz de rasgar a própria camisa em público, apaixonado pela mesma mulher que o pai deseja. Ivan é o intelecto. Publicou artigos, é frio, é elegante. E é ateu ou algo pior que isso. Alyosha é a fé. Noviço no mosteiro, discípulo de Zosima, o único que todos amam. E Smerdyakov, o filho suposto de uma mendiga muda que morreu no parto, é o cozinheiro da casa, epilético, servil, ressentido e mais inteligente do que qualquer um percebe. O velho é assassinado. Dmitri é acusado, julgado e condenado. Ele não matou. Quem matou foi Smerdyakov. Mas, e aqui está o coração do livro, quem mandou matar, sem jamais dizer uma palavra explícita, foi Ivan. Antes de chegar lá, é preciso ir ao capítulo que fez desse romance um marco na história do pensamento ocidental e que muita gente cita sem ter lido. Livro 5º, capítulos 4º e 5º. Ivan e Alyosha se encontram numa taberna. Ivan avisa que quer conversar sobre o essencial, e o essencial, para ele,
não é a existência de Deus. Repare nisso, porque é o ponto que quase toda leitura apressada erra. Ivan não é ateu no sentido banal. Ele diz explicitamente que aceita Deus, que aceita a ordem do mundo, que aceita até a possibilidade de que no fim tudo se resolva numa harmonia final em que o algoz e a vítima se abracem e todos entendam por que tudo teve de ser como foi. O problema dele é outro e é infinitamente mais difícil de responder. Ele não aceita o preço. E então ele faz a coisa mais brutal do romance. Ele saca uma coleção de casos que Dostoiévski recolheu de jornais e de processos judiciais reais da época, e os lê em voz alta para o irmão que é noviço num mosteiro. Uma menina de 5 anos, torturada pelos próprios pais, trancada a noite inteira na latrina, com o rosto besuntado dos próprios excrementos, chorando baixinho para não fazer barulho, batendo com o punhozinho no peito e rezando para Deusinho no escuro. Um menino servo de 8 anos que acertou uma pedra na pata do cão favorito de um general. O general manda buscá-lo de manhã. Faz o menino se despir diante da mãe. Manda-o correr e solta a matilha inteira. Os cães o despedaçam na frente dela. E Ivan pergunta a Alyosha: "E agora? Esse general deve ser fuzilado?" E Alyosha, o santo, o monge, o menino de Deus, responde baixinho: "Deve ser fuzilado." Ivan comemora aquilo como uma vitória. E é, porque a fé do irmão acabou de rachar num ponto. E aí vem a formulação. Ivan diz que a harmonia final não vale a lágrima de uma única criança torturada. Que ele não quer que a mãe perdoe o algoz do filho. Que ela não tem esse direito. Que ninguém tem direito de perdoar em nome de uma criança despedaçada. E que, portanto, se o ingresso para essa harmonia futura custa o sofrimento de uma criança, ele devolve o bilhete de entrada. Preste atenção na estrutura desse argumento, porque ela é filosoficamente nova. Ivan não diz que Deus não existe. Ele diz que, mesmo existindo, Deus é moralmente inaceitável. É uma revolta ética, não uma tese metafísica. É o que Camus, 70 anos depois, chamaria de revolta metafísica, e ele identificou corretamente a origem: dizer não ao mundo sem precisar dizer não a Deus, porque negar Deus seria fácil demais e resolveria o problema pelo lado errado. E aí, imediatamente depois, vem o grande inquisidor. Ivan diz que compôs um poema, nunca escrito no papel, e conta: Sevilha, século XVI, no auge da Inquisição. Uma centena de hereges acaba de ser queimada na véspera. E Cristo volta, sem anúncio, sem trombeta, discretamente. As pessoas o reconhecem. Ele cura um cego, ressuscita uma menina num caixão. E o grande inquisidor, um velho de 90 anos, magro, de rosto seco, vê tudo isso da esquina, aponta o dedo e manda prendê-lo. À noite, ele desce à cela para conversar com o prisioneiro e faz um monólogo que é uma das coisas mais assustadoras já escritas em qualquer língua. A acusação é esta: tu erraste, tu vieste trazer liberdade aos homens, e eles não querem liberdade. Liberdade é peso, é angústia, é ter que escolher sozinho o bem e o mal, sem ninguém para garantir. Tu recusaste as 3 tentações do deserto. Recusaste transformar pedra em pão. Recusaste te lançar do alto do templo. Recusaste os reinos do mundo. E naquelas 3 recusas, diz o inquisidor, tu recusaste as 3 únicas forças capazes de dominar a consciência humana: o milagre, o mistério e a autoridade. Nós corrigimos tua obra,
diz ele, nós pegamos o que tu recusaste. Nós damos pão, damos milagre, damos autoridade, e em troca eles nos entregam a liberdade e ficam felizes. Milhões de crianças felizes e algumas centenas de milhares de sofredores que carregam sozinhos o segredo, nós. E amanhã eu vou te queimar, e a mesma multidão que hoje beija teus pés vai atiçar a fogueira. E Cristo, durante o monólogo inteiro, não diz uma palavra. No fim, ele se aproxima do velho e o beija nos lábios. O inquisidor estremece, vai até a porta, abre e diz, vai embora e não voltes mais, nunca mais. Alyosha, ouvindo aquilo na taberna, faz duas coisas. Primeiro, acusa o irmão de plágio às avessas. O poema não é uma condenação de Cristo, é um louvor a ele. Depois, sem dizer nada, beija Ivan nos lábios do mesmo jeito. E Ivan responde, rindo, plágio literário. Aqui é preciso ser honesto sobre uma coisa que quase nunca se diz. Dostoiévski era um cristão ortodoxo convicto, monarquista, e a intenção declarada dele com esse romance era apologética, mostrar a superioridade da fé. E ele escreveu ao editor do periódico Nikolai Lyubimov uma carta em que confessava um temor específico, que a refutação da blasfêmia de Ivan pudesse não ser suficientemente forte, e que a resposta não viria como argumento ponto por ponto, mas indiretamente, através de um quadro artístico. Ou seja, o autor cristão sabia perfeitamente que tinha dado ao personagem ateu o melhor material do livro e sabia que não conseguiria vencê-lo no terreno lógico. Isso é o que faz esse romance uma obra-prima em vez de um panfleto. Um escritor menor teria enfraquecido Ivan, teria colocado na boca dele argumentos frágeis, fáceis de derrubar. Dostoiévski fez o contrário. Deu ao adversário a artilharia inteira, os casos reais de jornal, a lógica impecável, a nobreza da revolta, e depois tentou responder com outra coisa que não é argumento. A resposta é o livro sexto, A Vida de Zósima, e é, deliberadamente, uma não resposta. Zósima não refuta nada. Ele conta histórias. Conta do irmão mais velho, Markel, que morreu jovem de tuberculose e que nas últimas semanas, tomado por uma alegria inexplicável, dizia que cada um de nós é culpado diante de todos por tudo, e ele mais que todos. Conta do próprio passado de oficial, do duelo que recusou depois de bater no criado, do homem misterioso que confessou um assassinato de 14 anos antes. E a tese que emerge é essa, e ela não é lógica. Se cada um é responsável por tudo e por todos, então a pergunta de Ivan está mal formulada. Ivan pergunta como Deus pode permitir o sofrimento de uma criança. Zósima responde que a pergunta é como nós permitimos. Ivan quer um culpado no céu. Zósima devolve a culpa para o chão. Se isso é uma resposta suficiente, cada leitor decide sozinho. E eu acho que Dostoiévski sabia que não era, porque ele fez uma coisa espantosa em seguida. Matou Zósima e deixou o corpo apodrecer. Havia uma expectativa popular, no mosteiro e na cidade, de que o corpo de um santo não se corrompesse ou exalasse perfume. O corpo de Zósima começa a cheirar mal antes do esperado, e o mosteiro se divide, os invejosos exultam, os fiéis se humilham, e Alyosha, o discípulo, o herói do livro, o menino de Deus, entra em colapso e sai correndo dali. Repare no que o autor está fazendo. Ele acabou de apresentar sua resposta espiritual ao ateísmo e imediatamente submeteu essa resposta ao teste mais grosseiro possível. A putrefação. Nada de milagre.
nada de sinal. O santo apodrece como qualquer um. E a recuperação de Alyosha, na cena que vem depois, é a mais bonita do romance. Ele volta, adormece durante a leitura do Evangelho das Bodas de Caná, sonha com Zósima na festa, sai para o pátio à noite e se joga no chão, abraça a terra e a beija chorando, sem saber por quê. Depois se levanta e sai do mosteiro para viver no mundo, porque era isso que o velho tinha mandado. Não houve argumento. Houve um gesto físico com a terra. E agora, a trama de assassinato, que é onde o romance mostra que é também um livro sobre culpa jurídica e culpa real. Ivan Smerdyakov mantém durante todo o livro uma conversa cifrada. Smerdyakov entende Ivan perfeitamente e sabe repetir a tese dele. E a tese, que muita gente cita errado, funciona assim: se não há imortalidade da alma, não há virtude, e, portanto, tudo é permitido. Aqui, uma correção necessária, porque é o erro mais repetido sobre esse livro. A frase "se Deus não existe, tudo é permitido" não está escrita no romance nessa forma. É uma condensação. Sartre a citou como se fosse literal, e o mundo inteiro repetiu depois. O que existe no texto são variações da fórmula sobre a imortalidade, geralmente relatadas por terceiros, e a diferença importa. O argumento de Ivan não parte da inexistência de Deus, parte da inexistência de uma sanção eterna. Smerdyakov ouve isso e faz o que um discípulo literal faz. Aplica. Mata o velho, rouba 3.000 rublos, arma tudo para que Dmitri seja acusado. E então, nas 3 visitas que Ivan lhe faz, ele diz o que ninguém queria ouvir. Você é o principal assassino. Eu fui apenas o executor. Você sabia? Você foi embora, de propósito. Você me deu permissão sem dizer. E é verdade. Ivan viajou sabendo o que ia acontecer. E nunca formulou para si mesmo que sabia. Ivan enlouquece. E aí vem o capítulo que eu considero o mais moderno de toda a literatura do século XIX. O diabo aparece no quarto dele. Só que não é um diabo grandioso, não é Mefistófeles, não tem chifre nem enxofre. É um cavalheiro russo de meia-idade, um parasita social decadente, de casaco surrado e roupa fora de moda, que se senta no sofá e conversa amenidades irritantes. Ele reclama do reumatismo, conta piadas ruins, diz que gostaria de encarnar numa mulher gorda de 7 arrobas. E, o pior de tudo, cita de volta para Ivan as ideias do próprio Ivan, transformadas em conversa de botequim. O horror ali é preciso e é o mesmo que Freud descreveria depois. O inquietante não é o que é estranho, é o familiar aparecendo deformado. Ivan não está sendo visitado por uma potência das trevas, está sendo visitado pela versão vulgar de si mesmo, e não consegue provar que aquilo não é apenas a própria febre. E ele, que passou o livro exigindo prova e recusando o mistério, é destruído justamente pela impossibilidade de determinar se o que está vendo é real. Agora, o julgamento, que é uma obra-prima dentro da obra-prima. Dmitri é inocente do crime e é o único que se sente inteiramente culpado. Ele aceita a Sibéria, dizendo que quer sofrer por todos, porque quis a morte do pai no coração, ainda que não tenha erguido a mão. E o tribunal condena o inocente com toda a competência técnica disponível, testemunhas, provas materiais, psicologia forense. O advogado de defesa, Fetiukovitch, é brilhante e cínico e diz a frase que resume o processo inteiro. A psicologia é um pau de 2 pontas. Com o mesmo raciocínio se prova qualquer coisa e o contrário dela. Dostoiévski, que tinha sido condenado à morte por ler uma carta em voz alta
e que passou 4 anos com grilhões na Sibéria, sabia exatamente o que estava escrevendo ali. E então, o final. E aqui está a decisão mais reveladora do livro. O romance não termina no tribunal, não termina com Ivan, nem com o grande inquisidor, nem com uma síntese teológica. Termina no enterro de um menino pobre chamado Iliusha, morto de doença, filho de um capitão humilhado. Alyosha reúne uns 12 garotos junto a uma pedra grande e faz um discurso curto. Diz que eles devem se lembrar daquele momento e que se um dia a vida os tornar cruéis ou cínicos, a lembrança de terem sido bons juntos, uma única vez, ali, pode ser o que os salve. Os meninos gritam o nome dele. Fim. 1000 e tantas páginas de teodiceia, parricídio, inquisição e loucura. E o desfecho é uma pedra, um enterro de criança e 12 meninos concordando em não esquecer. Isso não é anticlímax, é a tese. Dostoiévski está dizendo que a resposta ao problema do mal não pode ser dada no formato em que o problema foi colocado. Ivan formulou a acusação em termos universais e cósmicos, e o livro responde com um número pequeno de pessoas concretas, numa cidade pequena, prometendo se lembrar de um menino que ninguém mais vai lembrar. Se isso te parece frágil diante do menino despedaçado pelos cães, você entendeu corretamente. É frágil. E Dostoiévski sabia. Agora a parte que eu não pulo, porque livro amado sem objeção é santinho. Primeira objeção. As mulheres. Katerina Ivanovna e Grutchenka funcionam quase inteiramente como campo de força entre os homens. As cenas de histeria feminina são longas e repetitivas, e o padrão da mulher abismo, alternando humilhação e orgulho em ciclos rápidos, é um tique dostoiévskiano que aqui aparece em dose alta. Segunda objeção. O livro sexto é chato. Digo isso com todo o carinho. A vida de Zósima é escrita num registro edificante, com sintaxe eclesiástica arcaizante, e não tem 1/10 da voltagem do grande inquisidor. Isso é um problema estrutural. Se a resposta é artisticamente mais fraca que a acusação, o romance pende para o lado que o autor queria derrotar, e há gerações inteiras de leitores que saíram dele mais ateus do que entraram. Terceira, a leitura freudiana. Em 1928, Freud publicou um ensaio sobre Dostoiévski e o parricídio, lendo o romance pelo complexo de Édipo e interpretando a epilepsia do escritor como autopunição pelo desejo de morte do pai, cujo assassinato pelos próprios servos era na época tratado como fato. Hoje, isso é bem mais duvidoso. A versão do assassinato tem base frágil, e a morte por apoplexia é ao menos igualmente plausível. Ou seja, a leitura mais famosa do romance no século XX e foi construída sobre uma biografia incerta. E é aqui que eu preciso parar de falar como quem analisa, porque eu li esse livro pela primeira vez esperando uma discussão sobre Deus, e o que aconteceu foi outra coisa. Eu concordei com Ivan. Concordo até hoje no plano lógico. Nunca vi ninguém responder ao argumento da lágrima da criança de modo satisfatório. E desconfio de quem diz que viu. O Grande Inquisidor continua sendo para mim o texto mais assustador já escrito sobre política, porque ele descreve exatamente o arranjo que a maioria das pessoas aceita de bom grado em qualquer época. Conforto em troca de liberdade e gratidão por cima. E mesmo assim, o livro não me deixou onde me encontrou. Não porque Zósima tenha me convencido, porque, muitas páginas depois,
quando Alyosha reúne 12 meninos ao lado de uma pedra e pede que eles se lembrem. Eu percebi que estava emocionado e que aquilo não tinha argumento nenhum por trás. Aí eu entendi o que Dostoiévski fez. Ele sabia que não podia me vencer discutindo. Então, gastou 1000 páginas construindo dentro de mim um lugar onde uma coisa sem argumento pudesse aterrissar. A refutação de Ivan não está escrita no livro. Ela é o que acontece no leitor entre a taberna de Sevilha e a pedra do cemitério. E cada um verifica sozinho se aconteceu. Você abriu Os Irmãos Karamazov achando que ia acompanhar 4 homens brigando por herança e por uma mulher. Fechou tendo sido interrogado sobre o que você aceita em troca de sossego e sobre de quem você se considera responsável. Você não leu este livro? Ele leu você.